De ver o quanto ser prefeito tem em si tanta alegria de quando você consegue entregar um serviço novo, uma obra nova e atender o munícipe, mas quanto ele deixa marcas na alma que ficam para sempre. Na verdade, qualquer cargo que a pessoa vá ocupar, se ele tiver sido prefeito um dia antes, uma vez antes, ele terá condições de exercer de maneira muito mais plena esse seu cargo, porque não há cargo mais desafiador na vida política do cargo de ser prefeito, daquele que é a quente, que no momento em que está executando o seu programa de governo, ali ele está também fazendo, sendo cobrado o tempo todo, às vezes na própria casa, pela população. Então é com alegria. Como vocês sabem, eu sou o único não presidenciável que ocupa essa tribuna nesse espaço aberto pela FECAM, e o faço porque vocês sabem que quem era para estar no meu lugar está preso injustamente num processo sem provas, um preso político, uma vergonha para a nossa democracia, aquele que fez tanto pelo Brasil e aquele que chegou a projetar o nome do nosso país de maneira tão positiva. Da sala onde se encontra, preso injustamente, amargurado por não poder percorrer a rua do seu país, que ele tanto ama, e abraçar o povo que ele tanto gosta e que gosta dele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu-me que eu lesse aos prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, reunidos nesse encontro em Florianópolis, a seguinte carta. Meus caros amigos, prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, reunidos em Florianópolis. Ser prefeito é governar próximo de sua gente, é ter responsabilidade de cuidar, é estar na ponta dos problemas e das soluções. Vocês que recebem o povo na porta de casa, pedindo ajuda, e sabem como tem aumentado o sofrimento da população. Vocês não podem se esconder em um palácio em Brasília, ou no estúdio de uma televisão. Vocês não têm cargo vitalício. Vocês, a cada 4 anos, têm que ir na rua pedir voto, olhar o povo nos olhos e pedir a renovação da confiança dele em vocês. Enquanto todos dizem o tempo inteiro que todos os políticos não prestam, vocês, independente do partido e da linha de pensamento, assumem responsabilidades de serem os líderes de suas cidades. Por isso, eu tenho o maior respeito e admiração por quem aceita esse desafio de cuidar de um município. Alguns talvez tenham sido prefeitos quando eu fui presidente. Eu tenho orgulho de dizer que jamais discriminei prefeito ou prefeita por partido, se gostava ou não gostava de mim. Todos foram bem atendidos sem qualquer discriminação. Criamos uma sala de atendimento e equipe especial no Palácio do Planalto só para atender prefeitos. Porque vocês não representam um grupo ou um partido, representam toda a população das suas cidades. Durante os meus mandatos, aumentamos os repasses para os municípios. Criamos o Fundeb para ampliar o financiamento da educação. Demos apoio na merenda e no transporte escolar. Levamos campos universitários para o interior, para não ser como antigamente, só na capital. Da Federal de Santa Catarina, criamos o campus em Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. A Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó. Os institutos federais de ensino com 37 campos e 43 mil alunos no estado. Fizemos o Minha Casa Minha Vida, o PAC e o Bolsa Família em parceria com o poder local. E o governo Dilma criou mais médicos para atender uma reivindicação dos prefeitos que não conseguiam levar médicos para o interior e as periferias das grandes cidades. Apanhou muito por causa do Mais Médicos. Mas hoje, milhões são atendidos pelos profissionais desse programa. Apoiamos a indústria, aumentamos o financiamento para a agricultura
e o apoio para os pequenos produtores. Criamos a lei dos consórcios públicos, que permitiu a criação de consórcios de grupos de municípios, um instrumento importante para os prefeitos das regiões metropolitanas e das pequenas cidades. Duvido que tenha tido um governo que levou mais recursos para os prefeitos de Santa Catarina do que o meu. E hoje eu sou candidato a presidente de novo. É porque na democracia quem decide e escolhe os governantes é o povo. Vocês são prefeitos eleitos pelo povo e têm que ser respeitados por isso. E eu quero garantir que, se eu tiver a honra de ser presidente do Brasil mais uma vez, haverá diálogo, cooperação e respeito aos prefeitos, para trabalharmos juntos na superação da atual crise e voltarmos para o caminho do desenvolvimento e da convivência democrática. Porque o país não pode continuar apenas no rumo dos cortes de investimentos e políticas sociais, que estão destruindo o nosso presente e o nosso futuro. Vocês sabem o que irá significar a PEC do teto dos gastos para os prefeitos. Ela irá, de forma crescente, inviabilizar a gestão pública, não só do governo federal, mas também nos municípios. Aliás, como já começa a ocorrer. Sejam vocês do partido que forem, apoiem o candidato que quiserem. Vocês sabem que essa medida não pode ser mantida se a gente quer um futuro viável para o Brasil. Eu quero trazer muita experiência e diálogo para ao mesmo tempo, termos responsabilidade fiscal, resolvermos o déficit e retomarmos os investimentos sociais e em infraestrutura. Não é fácil, mas eu sou o único candidato que pode dizer que já fez exatamente isso quando foi presidente. E é pelo que eu fiz como presidente que vocês podem ter certeza. Não tem candidato nessa eleição que conheça mais o Brasil e Santa Catarina do que eu. Esse ano, estive novamente em Santa Catarina, na etapa sul das caravanas que percorreram estradas de 15 estados em 3 regiões do país. Passei por Florianópolis, por Chapecó, pela região oeste. E eu sei que vocês têm uma economia forte e diversificada, com indústria, agropecuária e turismo. Uma história menos marcada pela desigualdade e pelo analfabetismo que outros estados. Eu sei que o desemprego é o mais baixo do Brasil nessa região, mas sabemos que vocês não estão isolados da crise que afeta o país. Conversei com produtores de leite que têm vendido seus produtos abaixo do preço. A greve dos caminhoneiros, fruto da política absurda de preços de combustíveis na Petrobras, implantada por Pedro Parente, levou ociosidade para as nossas refinarias, prejuízos na balança comercial e o caos para a atividade-chave do transporte de carga nas estradas, que conectam quase toda a nossa economia. As cadeias de produção de aves e suínos, que estavam indo tão bem, têm sofrido nos últimos anos e foram severamente prejudicadas pela greve. A instabilidade do país, a falta de paz, vai minando os investimentos, projetos de longo prazo, empregos, cidades e famílias. A pobreza que estava diminuindo e a fome que tinha praticamente desaparecido do nosso país voltaram a crescer. Cenário tão diferente daquele de quando deixei o governo. Vocês se lembram? Governei no período de mais longa paz social no Brasil. Governei praticando o diálogo e o ideal de que se tem que governar para todos, com um carinho especial para quem mais precisa. Não me arrependo um instante disso. Quero praticar ainda mais o diálogo em um governo feito junto com os governadores, os prefeitos, trabalhadores e empresários, debatendo e construindo soluções para o país. Só um presidente eleito pelo povo, pelo voto direto, poderá retomar o caminho do desenvolvimento. Eu sei
que podemos superar esse caos iniciado em 2014, quando alguns poucos decidiram não aceitar o resultado das urnas e sabotar o governo do PT para voltar ao poder sem voto. Meus amigos e minhas amigas, eu conversei com muitos estudantes das universidades do Estado que veem o governo cortar investimentos em educação e pesquisa. Um Estado como Santa Catarina só vai avançar ainda mais com educação, pesquisa, universidades e tecnologia. A redução dos investimentos nessa área retira o futuro que o Brasil poderia ter. Além da situação precária das nossas universidades públicas nos últimos anos, a Universidade Federal de Santa Catarina e a cidade de Florianópolis, onde estão reunidos, viveu uma tragédia ano passado. A morte do reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo. A sua morte não foi suicídio, foi um assassinato. Mataram a sua reputação, a sua história, a sua dedicação de décadas à universidade pública. Ele não resistiu a esse linchamento da mídia de acusações falsas contra a sua honra. O reitor foi vítima de uma teoria, de um processo que acha que para condenar alguém não se tem que ter provas, mas sim destruir a sua imagem pública. Muita gente celebra quando tal linchamento atinge um adversário político, quando acham que isso é para acabar com o Lula e o PT. Mas hoje isso atinge a exportação de carnes, de frangos, milhares de empregos em construtoras e até um reitor de uma universidade, vítimas da mesma vontade de uns poucos de aparecer no Jornal Nacional. Claro que a corrupção tem que ser combatida e no meu governo foi o que mais instituiu leis e reforçou a Polícia Federal para combater a corrupção. Mas como ficam os inocentes e os atingidos injustamente por esses processos midiáticos? Encontro-me em uma cela condenado injustamente por atos indeterminados, já que o juiz não sabe dizer o que eu fiz de errado e por causa de um apartamento que não é meu, do qual nunca tive a chave, nem a escritura e no qual jamais dormi. Condenado a dormir 12 anos preso por algo que não é e nem nunca foi meu. Eu sei que não fui condenado em tempo recorde por um apartamento no Guarujá, onde nunca fiquei sequer um dia. Mas eu fui condenado para evitar que o povo brasileiro mande eu passar mais 4 anos trabalhando no Palácio do Planalto, como fiz por 8 anos entre 2002 e 2010. Eu não cometi crime algum e confio e aguardo o reconhecimento da minha inocência, ou que aqueles que me acusam apresentem alguma prova da minha culpa. Eu não fugi, eu não desisti, nem jamais irei desistir do meu país. E vocês também não devem desistir jamais de lutar para resolver os problemas das suas cidades. De lutar, de ouvir o povo, de debater os problemas, de reconhecer as dificuldades sem jamais baixar a cabeça. Os dias atuais podem parecer difíceis, podem parecer querer destruir toda a esperança, mas como canta Chico Buarque, amanhã há de ser outro dia. Um dia que virá quando o povo expressar a sua vontade sobre o Brasil de forma democrática e nas urnas. E é na democracia que eu tenho certeza que o país voltará a encontrar o seu rumo, que o Brasil encontrará o caminho para ser feliz de novo. Tenham um grande encontro e que Deus ilumine a vida de vocês e a cidade de vocês nesse trabalho tão importante e bonito que é ser prefeito. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. Essa mensagem, presidente, que eu trago em nome do presidente Lula, lembrando que o diálogo é uma coisa fundamental. E o senhor sabe, quem foi prefeito aqui nos últimos anos sabe. Houve uma época que as marchas de prefeito a Brasília eram recebidas por cachorros e por policiais. E houve outra época, após o Lula, que ele fez questão de, pessoalmente, com todo o governo, ministros, dirigentes das estatais, dialogar com os prefeitos
mesmo quando não tinha nada, mas ele fazia questão de ouvir. Muita gente naquela época, antes, nos anos 90, iam a Brasília e a única coisa que traziam era uma foto da Praça dos Três Poderes ou da Catedral de Brasília. Depois do Lula, os prefeitos aprenderam que tem um governo que dialogava. E esse exemplo de diálogo é respeitado até hoje, inclusive uma associação como a FECAM, gerar um debate que traz para cá os principais presidenciáveis. Deixo um abraço em nome do presidente Lula, muito bom encontro e muito obrigado pela atenção. Em nome da FECAM, também agradeço a leitura da carta e dizer que democraticamente, da mesma forma como foi feita durante a 21ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, pelos mesmos critérios que a Confederação Nacional dos Municípios abriu espaço a todos os presidenciáveis, os mesmos todos que nós convidamos para esse nosso congresso aqui, né, que também, dentro dos critérios, possibilitou a leitura da carta aos prefeitos em Brasília, pelas mesmas razões, nós também aqui nesse congresso abrimos esse espaço. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamamos agora a apresentação do próximo pré-candidato. Convidamos para vir à frente o senhor Aldo Rebelo, do Solidariedade. Pré-candidato, 30 minutos a partir de agora. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, queridas prefeitas, queridos prefeitos e convidados do nosso querido Estado de Santa Catarina, querido presidente Andrei Morasconi, muito obrigado pela deferência do mundo de me iniciar. Registrar aqui, levar. Podemos fazer aqui. Mídio, qual a percepção da recepção dos prefeitos? É uma recepção extraordinária, porque os prefeitos, eles sabem o que foi o período do presidente Lula, do PT, à frente do governo. E o que isso significou para as cidades, em termos de programas sociais, em termos de melhoria para a vida das pessoas. As cidades tiveram o programa Pró-Infância para construir creches, as cidades tiveram programas para construir UPAs, as cidades tiveram Minha Casa Minha Vida e toda uma política de assistência social que melhorou a vida de milhares de pessoas. Por isso as pessoas sabem comparar. O Lula é o único candidato que pode dizer as propostas de hoje, já tendo executado boa parte dessas propostas. Os prefeitos sabem o que significou a gestão dele à frente do Brasil. Obrigado, Emílio. Nosso secretário nacional, dirigente do Partido dos Trabalhadores. Edil, pode dar uma palavrinha aqui. Uma palavrinha no Facebook 10. Como é que é? Uma palavrinha no Facebook 10, tá ao vivo. Lédio Rosa, nosso pré-candidato ao Senado aqui em Santa Catarina. Lédio, qual foi a percepção da recepção dos prefeitos aqui com a leitura desse momento da carta do presidente Lula? Acho que foi muito boa, porque a carta do Lula foi escrita com sinceridade, com amor e com quem está experimentando a injustiça. E essa é uma situação hoje que generaliza o nosso Brasil, a injustiça, pessoas cada dia passando mais necessidades, os prefeitos tendo cada dia menos dinheiro para fazer política social. E essa é a mensagem do Lula, a mensagem de que o futuro pode ser melhor, basta deixar a democracia seguir, basta deixar que aqueles que o povo querem possam concorrer às próximas eleições, e a escolha será a escolha para voltar ao desenvolvimento e voltar à vida boa que nós tivemos há alguns anos atrás durante o governo. Acho que foi muito positivo e a sociedade catarinense saberá ver isso. Obrigado, Lélio. Nosso pré-candidato ao Senado Federal. Atraso mais ainda. Oba.
desta moção. A cultura, né, do gestor, e naturalmente o papel de Santa Catarina na economia do Brasil, de dificuldades, de crise. Uma, pelo menos, diz respeito diretamente ao Estado, que é essa ameaça de crise cambial que o Brasil vive, que é a crise fiscal, a crise da previdência, a crise da segurança, e a crise cambial que nós pensávamos que não ia chegar por aqui. Mas está aí a nossa moeda enfrentando dificuldades, de repente, diante da oscilação do dólar, e numa hora dessa o Brasil vai se olhar como Estados exportadores. São esses que garantem as divisas que equilibram as nossas. E são poucos os Estados exportadores do Brasil. São poucos os que geram divisas para equilibrar as nossas. Obrigado. E Santa Catarina. Pode ser? Pode ser. Bom, nós estamos encerrando essa transmissão ao vivo, quando foi lida a carta do ex-presidente Lula aos prefeitos de Santa Catarina, nesse evento da Federação Catarinense dos Municípios, e, portanto, aqui confirmando a candidatura do ex-presidente e os compromissos dele, sobretudo com os municípios de Santa Catarina e, evidentemente, todo o Brasil. Um abraço a todos, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Facebook.